Opa, professor Felipe Fontoura, e hoje eu estou nesse vídeo para falar um pouco mais sobre a minha rotina de programador 2.0. Digo isso porque no passado eu gravei um vídeo falando sobre como era a minha rotina de programador na época, se eu não me engano era em 2016 ou 2017. Tá? E eu falava um pouco mais sobre a minha rotina, sobre como era o meu dia, sobre o que exatamente eu fazia. E foi interessante porque esse vídeo serviu de inspiração para muitas outras pessoas que estavam iniciando na época. Então, como esse vídeo ele ajudou muita gente, eu resolvi gravar uma versão 2.0, já que de lá para cá a minha rotina como programador e até a minha rotina profissional mudou drasticamente. Mudou, assim, vamos dizer, da água para o vinho. Legal? Então eu vou dividir esse vídeo aqui em 3 partes, em que a primeira parte é o meu setup e também vou falar sobre o sistema operacional que eu uso, enfim, sobre esses processos, sobre qual é o meu trabalho hoje na programação e qual é o meu futuro, ou seja, o futuro ninguém sabe, mas o que eu pretendo de futuro daqui para frente e como que eu vou convergir isso com a programação e as outras coisas técnicas. Legal? Então continua assistindo esse vídeo e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e também se você gostar dos meus conteúdos, não deixe de comentar. Legal? Então vamos lá, deixa eu mostrar o meu setup para você. Bom, então esse aqui é o meu setup. Tá certo? É um setup relativamente avançado. Claro que você não precisa ter um setup desse, não precisa ter esses computadores ou tudo isso aqui, tá certo? Mas você vai entender para que servem essas coisas durante a continuação desse vídeo. Então eu vou mostrar aqui para vocês os itens de menor importância, que é da esquerda para a direita, até terminar na minha CPU. E por que eu resolvi migrar de macOS para ter um CPU daquele lá, e aquele CPU não está instalado no Hackintosh. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho aqui é o meu Kindle. Tá? Então esse Kindle aqui, sim, eu leio muito, e esse Kindle aqui me ajuda demais, porque na época que eu comecei a ler muito mais, eu morava num apartamento, e hoje eu moro numa casa que tem muito espaço, mas a maioria dos meus livros está aqui, por conta de um problema comum e bom também, que é ocupar espaço com papel. Então, por conta desse problema, eu uso um Kindle e prefiro papel, óbvio, mas não é um problema também. Essa aqui é a minha tablet, e essa tablet serve para eu dar aulas online, aulas ao vivo. Legal? Isso aqui são os meus monitores, pretendo comprar monitores melhores no futuro, porque esses monitores são básicos, mas me ajudam demais. Aqui é a minha webcamzinha. Isso aqui é um teclado Microsoft, que também vou substituir para mecânico em breve. Isso aqui também, não sei se você sabe, está acostumado, é um gravador de microfone. Para que serve esse gravador de microfone? Ele serve basicamente para ser ligado nesse microfone aqui, que é onde eu faço minhas aulas ao vivo, gravo minhas aulas e assim por diante, tá? Esse aqui então, chegando ao item principal, é um computador da Dell, tá certo, de mesa, Inspiron, e ele tem uma configuração de processador que é um Ryzen 1700, que tem aí, se eu não me engano, 16 threads, é isso que eu tô lembrando agora de cabeça. Se eu não lembrar alguma coisa eu coloco aqui nas descrições e na marcação desse vídeo. Também tenho 16 GB de memória nesse computador aqui. Eu tenho 2 HDs SSD, um HD que seria para o sistema operacional e o outro HD SSD que seria para minha partição home. E se você não sabe o que é isso, daqui a pouco eu vou mostrar aqui o meu setup. Internamente, gravando minha tela, também tenho mais um HD de 1 TB e mais um de 3 TB. Bacana? Isso aqui são outras coisinhas também. Isso aqui é um outro HD que eu tenho para backup. Esse conjunto aqui, esse aqui é um Raspberry Pi, que eu uso para emular jogos e fazer algumas brincadeiras. Esse aqui é um controle de PlayStation que eu uso, enfim, para jogar. Legal? As outras coisas que eu tenho aqui são coisas específicas para dar aula, como esses iluminadores, tá certo? Como essa lousa. Aqui é o meu controle de tarefas, que é super ultra tecnológico. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um setup, que é um setup relativamente avançado, que obviamente você não precisa de ter, mas o interessante que eu vou mostrar agora para você, naquele setup ali, qual é a distribuição Linux que eu uso e o porquê eu uso essa distribuição. Legal? Então vamos lá, vamos para o meu computador para a gente explicar melhor como é que funciona por dentro.
Bom, então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para você como funciona o meu computador, tá certo? E eu vou começar a gravar a tela agora. Bom, então vamos lá. Eu estou gravando aqui a minha tela, tá certo? Não sei o quanto você está familiarizado com Linux ou não. E talvez você esteja se perguntando primeiro por que eu uso o Linux, tá? Eu estou gravando aqui, junto aqui, falando com você. E especificamente por que eu uso Linux. Por que eu uso o que eu uso, tá certo? Não significa que é melhor e também não significa que é pior. Só significa que ele se adapta melhor para mim. Então eu comecei a usar Linux há mais ou menos uns 15 anos, de verdade, usar 15 anos atrás. Eu comecei de fato a usar Linux em 2001, eu já usava. E eu conheci o Linux por conta de um trabalho que eu tinha numa empresa brasileira de aeronáutica e então a gente começou a usar Linux lá, eu fui apresentado ao Linux, desde então eu comecei a usar muito, ao ponto de me acostumar muito mais com Linux do que, do que com o Windows ou outro sistema operacional. Não tenho nada contra, não acho nem bom nem ruim, eu acho que o sistema é bom para aquilo que ele foi feito e para quanto você se adapta a ele, tá? Então, o que eu tenho aqui não é nada demais, tá? E isso você vai entender muito bem de acordo com o que eu for explicando. Essa distribuição aqui que a gente está usando atualmente é uma distribuição Linux Ubuntu. Então, se eu vier aqui, por exemplo, na área Ubuntu, sobre Ubuntu, tá certo? É uma distribuição Ubuntu, é a última distribuição 18.04, se eu não me engano. E aqui tem as principais coisas que eu uso, tem aqui os softwares que eu uso hoje basicamente aqui, eu vou explicar um pouco mais. O Android Studio para poder criar aplicativos Androids, tá? O Anki é para estudo de idiomas, tem coisas aqui específicas de tratamento de som, como o Audacity. A gente também tem aqui o DaVinci Resolve, que é um editor de vídeos, o FreeCAD, porque eu sou marceneiro, robista, então eu tenho aqui um sisteminha de CAD a qual eu uso para poder fazer isso. Coisas normais como o Google Chrome, o Office e tudo mais, tá certo? E também o PG Admin 3, que eu uso para administração do banco, o Postman, o Smart UML, enfim. Então aqui são softwares bastante tranquilos, nada demais, tá? O editor, o ambiente que eu mais uso é o meu terminal, tá? Esse terminal aqui é o terminal que vem com Linux, não sei o quanto você está ambientado ao mundo do terminal, mas eu também tenho vários projetos aqui no meu computador. Se vier na minha pasta de projetos, você vai ver aqui que são inúmeros projetos, tá? Cada projeto desse, nem todos os projetos que eu já desenvolvi estão aqui, porque a grande maioria estão no Linux, mas eu vou mostrar um pouco para vocês hoje, até dando avanço aí ao conteúdo do que eu estou trabalhando hoje, tá certo? Que envolve a parte de educação. Então funciona o seguinte: eu recentemente migrei da área de desenvolvimento de software para a área de educação, porque basicamente eu tinha alguns caminhos que eu poderia seguir. Um deles seria com uma empresa de software, tá certo? A qual essa empresa ela fornece soluções de software para outras empresas, muito para a área de comida, ou seja, eu faço sistemas, aqueles sistemas, eu vou dar um exemplo aqui só para você entender, como se fosse um iFood da vida, tá? Aqueles aplicativos que você pede comida online, enfim, tá certo? Eu poderia seguir por esse caminho, poderia também seguir para a área de consultoria. Eu estou falando isso para mim hoje, que nesse momento estou gravando, tenho 20 anos de experiência na área, tá certo? Claro que tudo que eu falar para você, você pode achar interessante ou não, ou até adaptar ao seu caso, tá? Veja que eu estou falando de mim, então você pode utilizar isso a sua necessidade, casar a sua necessidade. E então eu poderia ir para a área de consultoria. Eu estou a 90 quilômetros de São Paulo, da capital de São Paulo, então relativamente fácil o deslocamento. Claro que em São Paulo nunca é fácil o deslocamento, mas para mim é muito mais fácil do que uma pessoa vindo de fora do estado ou até do interior do estado de São Paulo. Então eu estou no eixo entre o Rio e São Paulo
e também a Serra da Mantiqueira, uma cidade que é chamada de São José dos Campos, que também aqui no Vale do Paraíba, que é o lugar onde ela está situada, é considerada a capital da tecnologia e até em outros aspectos também, tá certo? Então eu poderia, por exemplo, desenvolver a minha empresa de software aqui, ou poderia trabalhar em São Paulo consultoria, até aqui mesmo em São José dos Campos, na minha cidade, e também poderia ir para uma área que é uma área que eu mais gosto, que é de ensino à distância. E por que eu acho interessante essa área de ensino à distância? Primeiro que eu sou a terceira geração de professores, contando com a minha avó materna. Então foi a minha avó, foi a minha mãe hoje trabalha como gestora, tá certo, de escola. E eu também, no passado, já fui professor universitário, legal? Então, eu gosto muito de ensinar, tanto que todas as pessoas que já trabalharam comigo e trabalham comigo, comentam que esse é o meu ponto forte, que eu realmente ajudo, que realmente eu tenho uma certa didática em demonstrar e fazer associações a coisas do cotidiano e para que possam ficar mais simples. Então, vamos dizer assim, a grosso modo, a gente poderia assimilar isso a um dom de ensinar, apesar de eu não concordar com esse termo. Bacana? Então, vamos lá. Então eu decidi. E isso casa muito com o meu momento atual de vida, que é o desejo por 3 liberdades, tá certo? Que são 3 liberdades muito difíceis de se alcançar. Primeira liberdade financeira, tá certo? Eu quero, enfim, eu já estou praticamente alcançando isso, uma liberdade financeira em que eu não preciso necessariamente trabalhar num emprego das 9 às 18 e ganhar bem por isso. Ou seja, a grande maioria das pessoas, e explicando um pouco mais sobre o que isso significa, trocam tempo por dinheiro. Então, quando eu criei a minha empresa lá em 2008, eu entendi que eu poderia criar um software, deixar pessoas lá trabalhando nesse software ou funcionários que as coisas poderiam andar e eu não precisaria estar ali todo o tempo. Claro que não funciona assim, o ser humano ele não é uma equação matemática, não é tão simples. E até lidar com pessoas é mais difícil que lidar com programação. Então, eu apertei o botão de reset. Claro que, enfim, essa transição não foi uma transição fácil. Então, eu comecei a focar nisso em não estar focado num trabalho e esse trabalho fosse dependente do meu tempo. Ou seja, se eu trabalhasse 1 hora, eu ganhasse 1 hora, ou seja, eu não penso muito nisso, então eu penso em como que eu consigo trabalhar nesse momento para agregar mais valor para as pessoas. Então eu conseguiria em tese uma primeira liberdade que é a liberdade financeira e também meu estilo de vida é um estilo de vida bastante simples. Claro que tem outros colegas meus que têm carrões, coisas muito legais, apartamentos, casa da praia, porque afinal eu já estou liberando os 40 anos e é normal que as pessoas com uma certa escolaridade, bons empregos adquiram isso, não é nada demais, tá certo? Mas eu preferi trocar esses bens, esses passivos, por a liberdade financeira, ou seja, eu não tenho grandes coisas, então essas coisas não vão consumir no meu tempo e dinheiro, porque se você parar para pensar, quanto mais coisas você tem, mais as coisas te têm também. Isso, enfim, é uma filosofia de vida, de certa forma, minimalista. E depois a gente pode entrar em mais assuntos sobre isso, tá certo? A próxima liberdade, depois da liberdade financeira, é a liberdade de tempo, que é o que eu acabei de falar. Ou seja, eu não preciso estar 100% num trabalho para que eu ganhe dinheiro. Então, essa liberdade de tempo não significa que eu não trabalho, pelo contrário. Tem dias que eu trabalho 16 horas. Tá certo? A média de trabalho meu são 10 horas. Então, se eu fosse bater cartão, como o pessoal de CLT comenta, eu iria facilmente ali sempre pegar pelo menos 2 horas de hora extra. Legal? Mas eu trabalho muito duro quando eu estou no processo de construção. É como se eu fosse construir a minha casa. Então, isso faz com que agora todos os projetos, já que a gente está falando um pouco mais aqui do desenvolvimento do meio ambiente, todos os projetos sejam voltados para isso e eu vou explicar para você quais os projetos que eu estou trabalhando nesse momento, que é o meu momento de construção, construção da minha marca, construção do meu novo negócio e assim sucessivamente. E a terceira liberdade, que é a liberdade, vamos dizer assim, uma das mais difíceis,
de se conseguir a liberdade geográfica, ou seja, eu posso hoje trabalhar de qualquer lugar. Claro que isso hoje não é mais novidade, mas se você trabalhar como pessoa remota vai ser muito difícil, porque eu já trabalhei como remoto e as pessoas exigem, por exemplo, que você fique lá o tempo que você estiver trabalhando, o tempo combinado, online, por exemplo, no chat. Legal? Então essas são essas 3 liberdades que eu estou focando. E todos os projetos que eu estou trabalhando nesse momento são focados a isso. Olha só, vamos dar uma olhada aqui. Então eu tenho hoje, dentro aqui do meu terminal, eu explicando rapidamente, projetos que envolvem o que eu ensino. Então, por exemplo, ó, curso Meu Primeiro Aplicativo. Vamos entrar aqui, ó. Curso Meu Primeiro Aplicativo, tá? Então tem códigos aqui correspondentes ao curso. Então tem coisas sobre debug, Hello World, NPM, Smart Money, enfim, os aplicativos, tá? Indo nessa direção, tá certo, sobre cursos e o meu negócio na área de educação, a gente também tem aqui, por exemplo, alguns sistemas que me ajudam com isso, como por exemplo o sistema de nota fiscal eletrônica. Então se eu chegar aqui, ó, NFE, é um sistema de nota fiscal eletrônica, a qual eu construí para que ele rode dentro dos servidores e que ele possa me auxiliar na emissão de nota fiscal quando eu vendo um curso. Então, quando eu tenho uma empresa, quando eu vendo um curso, eu preciso, obviamente, mandar uma nota fiscal de serviço. Então, para não precisar ficar preenchendo todas as vezes, eu tenho aqui um sistema que faz isso, tá certo? Então, um sistema, entrando um pouco mais aqui, já para matar um pouco mais a curiosidade, tá? Esse aqui é o meu ambiente de desenvolvimento. Eu uso muito o Visual Studio Code, mas eu também tenho aqui o Sublime. Até na época eu comprei a licença do Sublime antes de existir esse editor. Não gosto muito de usar porque ele é leve, tá? Tem aqui a pasta Source, então tem aqui a pasta NFE, e esse projeto eu fiz realmente do zero. Se a gente olhar aqui no Composer dele, que é a biblioteca, algumas bibliotecas, realmente só bibliotecas bem acessórias, como por exemplo uma biblioteca aqui de RESTful, que é fazer chamadas HTTP, eu tenho uma biblioteca de log e também tenho uma biblioteca de config, tá? Tudo isso para fazer a gestão dessas 4 classes aqui e uma classe pública. Então aqui, por exemplo, eu recebo essa chamada aqui do gateway de pagamento, ele processa a chamada, gera uma nota fiscal, então a nota fiscal cai aqui nessa classe, tem todo o processo fiscal, tá certo? Que é necessário. E eu desenvolvi também usando os novos padrões do PHP, que é o PSR4, tá certo? Então eu usei isso aqui como um projeto paralelo, né? Paralelo que eu quero dizer assim, porque não é o meu projeto, o foco principal ao qual eu ganho dinheiro. Então é um sistema acessório que funciona para que a estrutura funcione. Tá? Se eu vier aqui, eu também tenho um outro projeto muito interessante, que é o LMS, Learn Management System, que é um sistema de gestão de alunos, então, que é obviamente a área do aluno. Se eu vier aqui e entrar nele, tá certo? Esse sistema aqui ele é feito em Ruby on Rails, que é uma das linguagens que durante esse processo de ter a minha empresa de software, a gente usou muito esse ecossistema, né? Esse ecossistema em Ruby, no caso o framework Ruby on Rails. E a gente tem aqui, por exemplo, as classes controllers. Eu não vou ficar passando durante o projeto, porque não faz sentido se eu não estar aqui olhando o projeto, né, mas está aqui para conhecer um pouco mais do meu setup. Mas é muito interessante, se a gente olhar aqui no Genfile do projeto, a gente está usando aqui uma das últimas versões do Rails, só esperando aí, enfim, claro que dependendo de onde você está, quando você está assistindo esse vídeo, a gente vai estar atualizando para 6, que já está na versão beta. Tá? Para auxiliar, e eu não vou mostrar isso por questões de segurança do meu ambiente, eu tenho mais 4 servidores, tá certo? Em que esses 4 servidores, eles rodam, como por exemplo, só entrando aqui, vou acessar aqui, ele roda, por exemplo, a área de perguntas e respostas, a área de fórum dos alunos, ou seja, se você estiver comparando o meu vídeo versão 1.0 com essa versão 2.0, você vai ver que realmente eu mudei totalmente de foco, porque lá eu estava falando que eu estava trabalhando numa outra solução, que aliás a solução ela foi entregue, enfim, e as pessoas começaram a utilizá-la. Tá, então tem aqui, esse software é um software de fórum, ele é chamado The Discourse,
em que você possa trabalhar. Eu também trabalho muito com o meu canal do YouTube, então se eu chegar aqui no YouTube Studio, que é a parte, não sei o quanto você sabe e conhece do YouTube, é a parte em que realmente você posta seus vídeos, faz a sua live, então eu posto bastante conteúdos aqui. Legal? Fora isso, o meu trabalho então hoje se resume basicamente em estudo, ou seja, eu leio muito, passo horas do meu dia lendo sobre gestão de negócios, sobre áreas de marketing e tudo mais, mas a maior parte do tempo eu invisto em, em estudar novas tendências e trazer, porque eu acredito muito que o Facebook, o Instagram, o YouTube, ele vai dando sinais do que as pessoas mais estão gostando e também sites de fórum e tudo mais, e você pesquisa, né? Você pode pesquisar sobre esses termos e começar a trazer mais novidades. E eu acredito muito também que o trabalho do professor, que no caso é o meu caso, é ir lá, você estuda sobre um determinado assunto, sobre uma determinada tendência e traz as coisas mastigado para que as pessoas possam aprender. Legal? Então, agora falando um pouco mais sobre o futuro, o que eu penso sobre o futuro, eu vou continuar investindo muito em duas áreas, especificamente uma tecnologia chamada JavaScript, uma linguagem de programação chamada JavaScript, a qual realmente eu vou mergulhar mais ainda de cabeça. A área de inteligência artificial, machine learning, que é uma área muito extensa, muito densa, tá? E também essas áreas acessórias, que são áreas de negócio que me ajudam a tocar o negócio. Então, basicamente, é isso que eu vou fazer. E se você achar interessante e quiser por esse mesmo caminho, ao qual o caminho que eu estou seguindo, eu vou deixar algumas recomendações de livros aqui para você, para que você possa seguir. Então vamos lá, eu vou pegar aqui a minha biblioteca pessoal para que você possa entender. Bom, falando um pouco mais aqui, esse é o livro básico sobre programação, a arte de programar computadores, ou The Art of Computer Programming. É uma bíblia, tá certo, da programação, da lógica de programação, tem tudo quanto é tipo de algoritmo aqui. Esses são os fascículos. Como eu disse, eu gosto muito de estudar sobre redes neurais, inteligência artificial, também cálculo numérico. Você pode me achar que eu sou meio maluco, mas não necessariamente você precisa estudar isso, eu estou dando referências aqui para você. Eu também gosto muito sobre livros de matemática antigo, como por exemplo esse aqui, ó, Manual do Construtor de Máquinas, está em espanhol, mas é um livro que realmente tem várias coisas aqui da área de matemática, tá? Estou falando isso de matemática porque realmente eu gosto muito. Todos esses materiais, todas essas pastas aqui, é um curso de matemática que eu fiz, que eu recomendo muito, curso do professor Prandiano, tá certo? Realmente é a matemática mais avançada que você pode ter acessível hoje no Brasil, que realmente ele ensina, por exemplo, tudo porque acontece na matemática, como é que ele ensina cálculo diferencial integral, tá certo? Não se assuste com isso, eu estou mostrando só um fragmento do material, tá certo? Mas não necessariamente você pode se assustar com isso. Também gosto muito de livros da área de programação em C, já que eu já brinquei muito com o desenvolvimento do kernel do Linux, isso aqui, desenvolvimento do kernel do Linux, coisas sobre a área de segurança, shellcoder, tá certo? Esse livro é um pouco mais antigo, mas é legal, guardo por questões históricas. Esse livro gigantesco aqui, sobre profissional Linux programando, coisas sobre também design partner em Ruby, domain driven design, código limpo, e esse livro aqui também do Guilherme Silveira, e também do Sérgio Lopes, que é Introdução à Arquitetura e Design de Software. Como eu disse também, bastante livro de negócio, tá certo? Todos esses livros aqui são livros de negócio. Se você um dia pensa também em montar a sua startup, esse aqui é um livro obrigatório. Esse aqui é de um amigo particular meu, Gestão de Oportunidades. E também coisas de vendas, enfim. Esse, como eu comentei, Trabalho 4 horas por semana, do Tim Ferriss, foi o livro que virou a chave para mim.
Além também da minha coleção Super Ultra do Game of Thrones e também algumas coleções históricas aqui. Tem aqui algumas brincadeiras dando continuidade ao autor do meu escritório aqui, falando um pouco mais sobre essas coisas. Bacana? Então, isso é um pouco do meu mundo, isso é um pouco do meu mundo atual, tá certo? Ele acontece sempre daquela porta ali para dentro. Eu estou dentro da minha casa agora, então não necessariamente eu tenho que me deslocar por bicicleta e tudo mais, como eu fiz na versão 1.0. Isso faz também que, vamos dizer assim, os nossos rostos fiquem um pouco mais cheinhos, né? Devido à falta de exercício, mas uma coisa que eu já estou me planejando fazer. E esse aqui é o meu mundo, esse aqui é o meu ambiente. É muito provável que daqui a 2 anos alguma coisa mude, né? Espero que mude, porque isso significa que eu também estou evoluindo. Quem sabe eu possa estar num outro escritório maior, ou talvez menor, ou até fazendo uma outra coisa, quem sabe eu possa registrar também dentro daquela lousa, enfim, falando um pouco mais aqui para você, legal? Então espero que eu tenha te ajudado um pouco mais aqui, explicando sobre a minha rotina. Se você ainda não viu o vídeo na versão 2.0, eu vou deixar no link, no card que vai aparecer aqui para você. E espero que tenha ajudado, mostrando um pouco mais da minha rotina, um pouco mais dos projetos. Se você achar interessante de mostrar um foco específico de algo que você viu aqui, deixa nos comentários, porque assim eu dou um foco maior e explico um pouco melhor em algum vídeo pra frente, legal? Então vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo mais de curiosidade e de ajuda, tá certo? E também, se não assistiu, novamente, clique no card aqui e assista a versão 1.0. Inclusive vai ser engraçado pra você ver como algumas coisas mudaram. Forte abraço. Tchau, tchau.